O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Estou aqui com Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Tudo bom, Felipe? Bom crepúsculo, meu caro Matias. Bom crepúsculo, meu caro Leandro Yamin, sentado aqui do meu lado, garbosamente vestido, né? Como o Matias comentou aqui na Central 3, não existe o Casual Friday. É casual todo dia, menos na Friday. Friday a gente se veste... Fazem cosplay de adultos responsáveis. Tem dress code. Você faz cosplay de pai. Não, isso é de segunda a segunda. Mandar um abraço para todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos prestigia, todo mundo que gosta da gente. Pedir desculpas e a compreensão do pessoal pela semana passada, né? Porque eles finalmente atenderam meus pedidos à última instância e quebraram totalmente o servidor da Central 3, quebraram inclusive o site. Porém, a partir de hoje tem servidor novo, né? Um servidor estilo... não consigo pensar numa analogia idiota. Se vocês quebraram o servidor a partir dessa semana, vocês estão de parabéns. Ou não. Mas enfim, fica aí o agradecimento a todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos prestigia, né, porque vocês quebraram o servidor justamente porque gostam do programa. Alguns recados antes da gente começar, né? O Matheus Dias Ribeiro disse que o candidato que plagiou a música do Pokémon não foi o Ben Carson, foi o Herman Cain. Muita gente reparou na nossa fungada, meu caro Matias, você estava gripado. Se vocês perceberam, eu estou vivo, não morri depois das últimas 2 semanas. Calma, né? Ainda dá tempo, O programa ainda não terminou. Muita gente dizendo que o Pokémon do Minhoco é o Snorlax, e eu disse que ele era tipo um urso gigante, mas teve gente que disse que ele é tipo um gato gigante. Mas são 2 animais que dormem muito, né? Na cultura pop, então acho que tá tudo bem. Muita gente lembrou da gente com os acontecidos na Turquia, né? Com os infelizes acontecimentos na Turquia, né? Muita gente dizendo assim que eu vi o golpe, queria ouvir o programa, papapá. O Luiz Felipe lembrou a gente que eu falei que para os cristãos o domingo é o dia sagrado, né? Mas ele lembrou que adventistas e alguns protestantes seguem o Shabat judeu, né? Sexta-noite e o sábado. Inclusive o antigo goleiro argentino Roa, ele era adventista, ele teve que se aposentar prematuramente porque ele não podia jogar os sábados. Mandar um abraço para as minhas alunas Beatriz e Alessandra, que conheci pessoalmente esses dias, e também mandar um abraço a todo mundo que nos ouve, que vai prestar o concurso de admissão com carreira diplomática. Primeira fase é esse domingo agora, não sei se vão ouvir o programa antes ou depois, mas enfim, então desejar aí boa prova, tanto a Beatriz, a Alessandra, como a todos os meus alunos e todo mundo que nos ouve, e a todo mundo, né? Embora desejar prova para todo mundo, no final das contas não adianta muita coisa, porque são só 35 vagas. Mas... tá aí, boa prova a todo mundo. E estou respondendo os e-mails, estou retirando o atraso. Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Bem, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do último sábado, dia 23 de julho. Enchentes na China deixam mais de 150 mortos e 120 desaparecidos. A maioria das mortes é na província de Hebei, uma província no norte do país. Alguns moradores, inclusive, protestaram, dizendo que o governo não avisou dos perigos de enchente na região. Nessa região, cerca de 114 pessoas morreram. O governo evacuou mais de 30 mil pessoas. E segundo o governo chinês, mais ou menos 8,6 milhões de chineses foram afetados pelas enchentes, pelas chuvas, e mais de 1,5 milhão de hectares de plantações também foram atingidos, o que daria um prejuízo de mais ou menos 3 bilhões de dólares. Ainda no Extremo Oriente, só que na segunda-feira, dia 25 de julho, homem esfaqueia e mata pelo menos 15 pessoas em um centro para pessoas com deficiência no Japão. Um homem que ele era um ex-funcionário desse centro para pessoas deficientes. Eu não consegui achar informação se eram deficientes físicos, deficientes mentais ou ambos. Não consegui achar. O nome dele é Uematsu e ele, em fevereiro, ele já tinha mandado uma carta para um deputado japonês dizendo que ele se oferecia para matar 470 pessoas deficientes
justamente por conta dessa experiência de trabalho dele, que na carta dizia: no entanto, não posso ficar parado ao pensar sobre o olhar exausto nos olhos de seus cuidadores, o olhar louco nos olhos dos funcionários que trabalham nessas clínicas e, no melhor interesse do Japão e do mundo, me sinto compelido a tomar essa ação hoje. Meu Deus. É uma mistura de maluco com eugenista, enfim, é o maior ataque civil com vítimas fatais na história do Japão, ou seja, um ataque que não seja classificado como um ataque terrorista, como um psicótico agindo sozinho, e ele foi detido pelas forças japonesas, então vai ser julgado e tudo mais. Aquele ataque na Califórnia ano passado foi catalogado como terrorismo também no Centro para Pessoas com Deficiência? Eu acho que foi, que o executor inclusive teria aquela suspeita de ser ligado ao Estado Islâmico por causa da esposa dele, mas foi. Mas nesse caso aqui, aparentemente, ele fez isso, como eu disse, no melhor interesse do Japão e do mundo, porque são pessoas que causam angústia para si mesmos, para os funcionários, para as famílias, enfim. Tá aí, infelizmente, a notícia. Terça-feira, dia 26 de julho, Serra brinca sobre perigo, aspas, de tantas mulheres na política mexicana. Meu Deus. Muita gente mandou essa notícia pra gente, né? O nosso chanceler José Serra estava no México. Ele estava com a ministra de Relações Exteriores mexicana, a Cláudia Ruiz Massieu, e ao lado dela a embaixadora do México no Brasil, a Beatriz Paredes. A delegação mexicana nesse encontro era de 4 mulheres e 2 homens. A delegação brasileira era de 6 homens e 1 mulher. E aí o José Serra fez essa brincadeira, dizendo: para os políticos homens no Brasil é um perigo, porque descobri aqui que metade das senadoras é mulher. Dos 128 senadores mexicanos, 47 são mulheres, 36%. E colocando, inclusive, levantou a bola para, quem diria, né, a Cátia Abreu, também conhecida como Cátia Motosserra, que já tinha jogado vinho nele por conta de uma brincadeira similar. E aí ela disse, né, que, enfim, perigo é ter um chanceler que fala essas coisas, tudo mais e tal. E aqui no Brasil, né, nós temos muito menos mulheres no Senado, né? Atualmente temos 13 mulheres nas 81 vagas do Senado. O El País fez até uma matéria interessante sobre a distribuição de gêneros, comparando os dois países. Mas está aí o registro da brincadeira. Assim, a correspondente dele mexicana levou na esportiva, isso precisa ser dito. Mas enfim, né, brincadeira não sei se pega bem, se pegou bem. Mas está aí o registro. E tem essa matéria no El País para quem se interessar, né? Porque numa classificação feita pela União Interparlamentar, essa informação da matéria do El País, entre igualdade de gêneros na política de 185 nações, o Brasil está em 153 e o México está em 7º. Bem, minha solidariedade à Mônica Serra. Notícia da última quarta-feira, dia 27 de julho. Por Brasil e Paraguai, reunião do Mercosul sobre passagem de presidência à Venezuela é cancelada. Então, a reunião que aconteceria no sábado, vulgo amanhã, de quando gravamos esse programa, foi cancelada e temos o risco, então, do Mercosul ficar um tempo sem presidência vacante, porque o Uruguai quer passar a presidência para frente, Paraguai e Brasil não querem que vá para a Venezuela, que para onde seria pela ordem da presidência rotativa. Então, qual é o risco de Mercosul ficar um tempo sem presidência vacante? Até porque existe aí um diálogo também jurídico sobre os tratados que estabelece o Mercosul, de que se essa transmissão da presidência rotativa é automática, tem que vir com consenso. O Paraguai diz que tem que ter consenso entre o grupo, e obviamente é impossível ter consenso, porque o Paraguai não vai deixar ir para a Venezuela, o Paraguai vai bater o pé até o final. Então temos aí aquela reunião, que seria amanhã, que noticiamos alguns programas atrás, cancelada, e aí vamos ver o impacto disso no futuro. Ainda na Venezuela, nós temos 2 notícias, que a primeira é que o partido governista da Venezuela e o seu principal aliado, o Grande Polo Patriótico, o GPP, pediram o cancelamento do registro do principal partido de oposição, a Mesa de Unidade Democrática,
alegando irregularidades no processo de coleta de assinaturas para o referendo revogatório do Maduro, né, que teoricamente conseguiu alcançar o número de assinaturas necessárias para o referendo revogatório do Maduro. Hoje a Venezuela é um governo autoritário, porém eles alegam que esse processo foi fraudulento. Foi, aí abro aspas, para o prefeito de Caracas e um dos principais dirigentes do partido o socialista governista, o Jorge Rodrigues, que disse que a Mesa de Unidade Democrática está envolvida na pior fraude eleitoral da história do país. Por sua vez, a Mesa Democrática, que tem maioria na Assembleia Nacional da Venezuela, reincorporou na quinta-feira 3 deputados que tinham sido impedidos pela justiça de tomar posse devido à suposta compra de votos. Porém, talvez essa medida não tenha validade jurídica, já que o Tribunal Supremo de Justiça, que tinha suspendido a posse, provavelmente vai ter a última palavra no caso, porém vai se tornar mais um impasse jurídico na Venezuela, que a gente já comentou essa situação, porque na Venezuela o legislativo está sob controle da oposição, e o judiciário está com uma política muito próxima, formado por pessoas muito próximas ao governo do Maduro, que a gente costuma dizer que tem sido muito imaturo. E ainda aqui na América do Sul, só para fechar, o Evo Morales disse no último sábado que é urgente que ocorra um diálogo entre o seu país e o Chile para resolver questões humanitárias em relação à crise causada pela revogação dos vistos diplomáticos para os políticos bolivianos. Para quem não ouviu o último programa, uma comitiva boliviana foi até o porto de Antofagasta e o porto de Arica, que era do Peru, para verificar a situação de trabalhadores bolivianos. Só que eles não comunicaram isso ao governo chileno. Né? Lembrando que relações exteriores, relações entre dois executivos relações entre dois países são regidas pelos executivos, melhor dizendo. O Chile, por conta disso, suspendeu a entrada diplomática de políticos bolivianos e de integrantes do Ministério de Relações Exteriores bolivianos, e o chanceler do Chile disse que essa declaração do Evo é uma piada, porque pedir diálogo depois de agir pelas costas do seu vizinho só pode ser considerado uma piada. Então temos aí mais uma crise aqui no Cone Sul, lembrando que essa disputa entre Bolívia e Chile está inclusive nas cortes de justiça internacional. Em Haia. Vamos passar para a coluna aberta. Coluna aberta. Notícia do último domingo. Turcos pró e contra o governo protestam contra a tentativa de golpe no país. No último domingo a gente teve mais ou menos 40 mil turcos nas ruas em Istambul, numa manifestação em apoio à democracia, em que os slogans, os cartazes na Praça Taskim diziam: sem golpes, estamos ao lado da República e da democracia e por um governo laico. Né? Isso é um aspecto muito importante desse protesto, muito interessante. Esse protesto ele foi organizado pelo Partido Republicano do Povo, que é oposição ao Erdogan. Só que o Erdogan depois acabou participando do protesto contra o golpe, então acabou sendo um protesto multipartidário. Porém, ele foi na onda, ele foi para aproveitar. É paradoxal. Até porque ele está sendo o maior beneficiado do golpe. A gente vai falar, né, dos últimos eventos da semana na Turquia, aqui nessa coluna aberta. Mas e que foi marcado pelo último fim de semana por esse protesto, né? E o chefe do Partido Republicano, né, que é a principal oposição, que é um partido essencialmente kemalista, é o partido do kemalismo, né? O kemalismo ele é muito presente nas Forças Armadas, mas é o partido que representa a visão kemalista, digamos assim. Não à toa, coincidência, óbvio, né? Mas fica até irresistível falar isso, né? O chefe do partido se chama Kemal, e o sobrenome dele é Kiliktaroglu. Então, o nosso querido Kemal, ele disse que foi uma tentativa de golpe contra a nossa democracia, nosso Estado secular e social, governado por leis. Hoje é um dia de união, um dia para nos levantarmos contra regimes ditatoriais, um dia em que a voz do povo será ouvida. Hoje fazemos história juntos. E aí, o Erdogan
participou do protesto, depois inclusive liberou integrantes do seu partido, do União e Desenvolvimento, para participarem do protesto. E o Kemal, embora ele não tenha citado diretamente o Erdogan, ele falou muito da questão da liberdade de imprensa. Que a liberdade de imprensa é essencial para uma democracia, é essencial para o funcionamento de uma boa Turquia. Né? E aí, para bom entendedor, né, meia palavra basta. Até porque... E levanta a bola, essa questão, que a gente até vai falar mais detalhadamente depois, levanta a bola da tese de que foi um autogolpe, né? Porque houve uma limpa em diversos setores opositores ao Erdogan, na imprensa. Exatamente, tanto que aí, até mudando a ordem aqui, mas para dar um gancho, na última quarta-feira, dia 27, o governo da Turquia anunciou o fechamento de 45 jornais, 23 rádios, 16 TVs e ordem de prisão contra 47 jornalistas. A maioria desses 47 jornalistas eram do Zaman, que era o maior jornal turco, até ele ter sido interditado em março, uma notícia que a gente reverberou aqui. O Zaman era ligado ao Gülen, porém, vários desses jornalistas são pessoas que não têm nada a ver com o Gülen. Né? Por exemplo, um dos mais conhecidos é o Sahin Alpay, que era colunista do Gülen, porém o cara foi integrante do Partido Comunista local. Assim, você conhece um comunista islamista? Assim, deve ter, mas... Eu não duvido. Até porque, especialmente no Ocidente, né, que rola uma relação meio esquizofrênica, às vezes, entre esquerda e a questão palestina, especialmente. Mas, assim, o Alpay, ele era um ativista do secularismo, inclusive, do Estado laico. Um professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, falou com a Folha de São Paulo, o jornal brasileiro, disse que essas prisões são uma caça às bruxas, uma tentativa, inclusive, de criminalizar opiniões contrárias ao governo. E aí, dando uma olhada, a Turquia ocupa, no ranking de liberdade de imprensa do mundo, de 180 países, ela está em 151. Ou seja, ela está lá embaixo. Mas antes de você começar a comemorar e zoar a Turquia, saiba que o Brasil tem 104, então a gente também está na turma de baixo. Né? A gente está abaixo da média. Mas, então assim, a partir do momento que o líder do principal partido opositor está na rua em Istambul, falando da liberdade de imprensa, você pode dizer, pô, tem democracia aí. Mas aí 3 dias depois, mandam fechar 130 veículos de imprensa no total, de todas as mídias possíveis. Então assim, é meio paradoxal essa situação. Continuando nessa coisa de centralizar muito o poder na mão do Erdogan, né, a sua aventura pelo sultanato, na última quinta-feira, vulgo conhecido ontem, 2 generais das Forças Armadas da Turquia renunciaram aos seus postos depois do Erdogan anunciar a exoneração de mais 1.700 militares nessa última semana, além daqueles que a gente comentou. Né, nessa última semana, 1.700 militares foram exonerados. Esses 2 oficiais renunciaram antes de uma reunião do Supremo Conselho Militar para discutir o futuro das Forças Armadas turcas, que é formado por várias divisões do Exército, da Marinha, da Força Aérea, além do Primeiro-Ministro e do Ministro de Defesa. E, pela primeira vez na história, essa reunião não ocorreu na sede do Exército. Ela ocorreu aonde? Na sede oficial do Primeiro-Ministro. Ainda não foi no Palácio Presidencial, mas foi no Palácio do Primeiro-Ministro. Então já é um sinal também de você até deslocar literalmente o centro de poder das Forças Armadas turcas, que, como a gente comentou no último programa, em que a gente falou quase 1 hora sobre a Turquia, são o principal empecilho ao sultanato do Erdogan e os principais defensores do kemalismo, inclusive do kemalismo radical na Turquia. E, depois da reunião do Conselho Militar Supremo, a notícia de que o Erdogan quer colocar as Forças Armadas e a Agência Nacional de Inteligência sob o controle direto da presidência. Quem é o presidente da Turquia? O Erdogan. Para isso, ele teria que conseguir apoio de partes da oposição no parlamento. Para quê? Para mudar a Constituição. Coisa que ele quer desde as eleições de quando teve a renúncia no início do ano. Então, assim, o Erdogan quer mudar a Constituição para pôr as Forças Armadas sob o controle direto do gabinete que ele ocupa. Oh, meu Deus, que grande coincidência. E, além disso, outra medida será que o ministro do Interior, o Efkan Ala, não é Alá, é Ala, disse que
para contrabalancear o poder do exército, a polícia turca passará a ser equipada e treinada com armamento pesado. Eu lembro de um país latino-americano que tinha um policiamento por uma instituição chamada Força Pública. E aí essa Força Pública virou uma coisa chamada Polícia Militar, que usava treinamento contra guerrilhas e armamento pesado. Parece que ela continua até os dias de hoje. Não, ela continua até os dias de hoje. Mas você sabe quando ela deixou de ser Força Pública e virou Polícia Militar? Sabe quando? Foi na República da Espada. Não. Foi durante a ditadura militar. E o que o Erdogan quer fazer? Então, assim, é um filme, sabe? É um clichê quase tudo isso, sabe? Parece roteiro, parece o gerador de músicas do Engenheiros do Havaí. Você já viu isso na internet? Você digita palavras aleatórias, ele te dá uma música do Engenheiros do Havaí. Também tem o gerador de novelas do Manuel Carlos. Leblon. Então, não, você dá uma localização do Rio de Janeiro, aí o nome é Helena, aí você põe lá os elementos da trama, ele te dá uma novela do Manuel Carlos. Eu não duvido que o Manuel Carlos use os geradores de novelas do Manuel Carlos para trabalhar. Mas enfim, obviamente isso é uma brincadeira, tá, Manuel Carlos? Como eu sei que você é nosso ouvinte, não nos processe. Mas então, assim, a situação na Turquia, ela tá quase um clichê. Querem aumentar o poder e militarizar ainda mais a polícia. Querem colocar o exército sob comando direto do presidente. Prenderam e exoneraram vários militares. Aí, respondendo uma pergunta dos nossos ouvintes, falaram, mas por que partiram para cima de professores, de acadêmicos, né? Porque nós noticiamos no último programa apenas por questões didáticas, tá, gente? Não dá pra gente repetir todas as informações que a gente deu no último programa, porque senão fica muita coisa, né? Mas o governo Erdogan suspendeu, basicamente, exonerou milhares de funcionários públicos, juízes, 3 milhões de turcos estão sem direito de sair do país e milhares de professores, reitores universitários, professores de escolas primárias foram suspensos ou exonerados. E muita gente perguntou por quê. Exonerado me lembra uma outra palavra. Expurgo. Então, e muita gente perguntou por quê. E primeiro tem a questão, né, de você controlar a versão oficial dos fatos. Né, você consegue controlar ali o discurso oficial. Mas principalmente porque alegam que essas escolas, essas instituições são ligadas ao Gulen, o clérigo que hoje é exilado na Pensilvânia e que tem o movimento que é um movimento que ele coloca que é um movimento espiritual, um movimento não político e tudo mais, e tem escolas que seguem essa filosofia, digamos assim, esse método de ensino, não método de ensino, mas assim, uma filosofia de convivência. E aí, com essa justificativa, você consegue suspender um monte de gente, mesmo quem não era diretamente ligado. E uma notícia que saiu hoje, não deu tempo de averiguar direito, mas nossos ouvintes mandaram no Twitter, por isso que eu só vou citar, ainda não vou colocar, que quando o golpe começou a ser realizado, quem avisou o Erdogan, que estava lá naquele resort no sudeste da Turquia e teria fugido das tropas que foram enviadas para capturá-lo por questão de 20 minutos, quem teria avisado ele teria sido o governo russo. Né? E aí a gente colocou essa hipótese no último programa, né, de ter uma cooperação, uma interferência, digamos assim, externa, com o principal interessado sendo a Rússia, porém outras possibilidades. Lembrando que a oposição russa, que ainda existe, né, mas tá mais ou menos que no mico-leão dourado, né, ainda existe por enquanto, né, a oposição russa inclusive declarou apoio ao golpe, né, e muita gente tem dito que o golpe foi obra do Putin para desestabilizar a OTAN, uma coisa assim, mas não, para o Putin é muito mais interessante o Erdogan se tornar sultão da região. Ele vai desestabilizar a OTAN muito mais fazendo o Erdogan se tornar sultão do que colaborando para o seu golpe. E aí tem essa notícia que saiu hoje, que nossos ouvintes mandaram, que quem teria dado o alerta para o Erdogan teria sido a Rússia, a inteligência russa. Vamos averiguar um pouco mais e falar disso na semana que vem, até porque eu vou falar no fim do programa, tem outra pauta quente dessa semana, mas pra gente averiguar melhor, porque esse é o propósito do programa. O propósito do programa é dar uma aprofundada nos assuntos de política internacional, não é simplesmente falar e jogar informação no colo de vocês. Já tem uma outra pauta para semana que vem também. Mas, por enquanto, sobre Turquia, é isso, né, para os nossos ouvintes. Tivemos esse protesto, tivemos mais expurgo nas Forças Armadas, tivemos mais expurgos na imprensa, tivemos mais prisões arbitrárias e temos aí essa questão
da tentativa aí de reforma da estrutura das Forças Armadas turcas. Vamos passar para o quadro das efemérides semanais. A semana na história. É 25 de julho de 306. Não, vocês não ouviram errado. Há 1710 anos, Constantino era aclamado imperador romano. O Constantino, que talvez tenha sido um dos principais imperadores romanos, né, dentre todos os que tivemos. Dentre suas duas principais questões, 3 dá para colocar. Né? Primeiro, ele foi o que colocou a tolerância ao cristianismo. Ele foi o primeiro imperador romano que se converteu ao cristianismo. Ele fundou uma nova cidade que leva o seu nome, né? Então, se você levava seu nome, para você que nunca tinha percebido, Constantinopla vem de Constantino, que depois levou a divisão do Império entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente, o Império Bizantino, toda aquela questão, e ele também mandou construir a Igreja do Santo Sepulcro, lá em Jerusalém, onde se acredita que foi a crucificação, a lavagem do corpo e o sepultamento de Jesus Cristo para os cristãos. Então tá aí o registro, 1710 anos de Constantino, aclamado imperador romano. 26 de julho de 1581, há 435 anos, era declarada a independência dos Países Baixos. Os Países Baixos que faziam parte dos domínios espanhóis e declararam sua independência durante o reinado de Filipe II na Espanha. Nesse caso ele era Felipe II com E, ele estava grafado errado, mas que na Espanha é com E. Eles tentaram por um tempo um monarca, especialmente um monarca britânico, não conseguiram, a situação continuou uma zona, e depois os Países Baixos viraram uma república, e nessa época eles também ganharam muito dinheiro transportando açúcar, transportando e refinando açúcar produzido aqui na América Portuguesa, vulgo Brasilzão. E trocando por escravos. Também. 28 de julho de 1821, há 195 anos, San Martín proclamava a independência do Peru. Toda vez que na Semana na História tem umas datas mais recentes, você reclama. Você diz que tá. Agora que a data mais recente tem 195 anos, você não fala nada, né? Não, tá louco. Inclusive o que você tá fazendo agora já causou um emprego ao Fernando Vanucci, viu? Porque, para bom entendedor, a minha palavra basta. Você tá aí... Eu tomei um remedinho antes. Não. Você não tá na Itália. Você está degustando um sanduíche de não sei o que tem dentro. Lombo com peito de frango. Light. É um rapaz comprometido agora. Comprometido com a saúde, agora que virou pai, né? Mas então tá aí... Com a balança. A independência do Peru declarada pelo San Martín. Mas, Felipe, o San Martín é o cara que declarou a independência da Argentina? Sim, só que o Peru e o Equador eram os dois principais focos da resistência espanhola da América Latina, até pelo seu relevo, né? Nós tínhamos fortalezas espanholas da América do Sul. Então, Bolívar e San Martín fizeram uma estratégia de conjunto, um vindo da Colômbia, outro vindo da Argentina, para se encontrarem no Peru e derrotarem em conjunto as tropas realistas espanholas, e San Martín que proclamou a independência do Peru, e a gente vai falar mais do Peru ainda hoje. Inclusive, foi declarada a independência, mas os espanhóis não foram derrotados totalmente. Isso só aconteceu 3 anos depois, na Batalha de Ayacucho, que foi a capitulação militar da Espanha. E a Espanha só aceitou a independência do Peru já na década de 1860. Coisa de maluco. Inclusive, essa data que a gente está se referindo hoje ficou conhecido como o Protetorado de San Martín ou Governo Provisório em Lima. Vamos passar agora... O Leandro a mim tá rindo da palavra... qual foi a palavra que você disse? Ayacucho? Ayacucho. Ele pega no meu pé com o Ele tá rindo. E um abraço para o nosso querido professor Daniel Souza, economista, que foi meu professor, sempre participou do programa. Também um abraço para o nosso querido Tanguy, que também nos ouve, também já participou do programa. Estive com os dois ontem à noite. Eu faltei justamente porque o pequeno Martim está com tosse. Não, mas eu lembrei porque o Daniel disse, olha, como você não foi, ele falou, manda um abraço pro Matias, gosto
gosto muito dele, queria conhecê-lo, mas diz pra ele que as dicas musicais dele eu não ouço. Então eu lembrei... Hoje tem. Vamos passar pro match. Hillary Clinton é nomeada candidata democrata à presidência durante a convenção do partido. Só um parênteses, Felipe. Antes de começar esse bloco, eu esqueci de falar isso na semana passada, mas é brincadeira, né? Esse papo dos americanos com eventos, com grandes eventos, tudo torna um grande evento para saber, para anunciar o que a gente já sabe. Então os caras mobilizam um ginásio durante 3, 4 dias, chamam um bando de artista decadente, de Scott Baio a Antônio Sábato, a Eva Longoria, e para falar o que a gente já sabe, e para os dois bonitões falarem, eu humildemente aceito a nomeação do partido tal. Não, mas você não tava gripado então, né, Matias? Você tava com um rancor preso nesse peito, né? Pra dar todo esse desabafo, todo esse rancor que estava preso aí. Mas enfim, né? Mas você tem que ver, né, que os caras sabem fazer show, entendeu? Os caras sabem fazer espetáculo, né? Quando você assiste um jogo da NBA no Brasil, você ouve essa frase umas 5 vezes a cada jogo. Brincadeiras à parte, vamos lá. Primeiro, né, como o Matias disse, aconteceu o que todo mundo já sabia, a Hillary aceitou a nomeação democrata, fez o seu discurso voltado para os jovens e dizendo que o discurso dela foi voltado para os jovens e voltado para criticar o Donald Trump, dizendo que os Estados Unidos com o Donald Trump será dividido e as pessoas que votariam no Donald Trump estão cegadas pelo mundo de hoje, pelos perigos do mundo de hoje, enfim. Ela tá falando que o país mais sectarizado do mundo vai ser dividido se um determinado homem ganhar. Olha o rancor de novo falando. Mas enfim, assim como fizemos semana passada, para quem quiser ouvir o discurso na íntegra, ouve lá. No caso do Donald Trump, a gente reverberou um pouco mais o discurso do Trump, porque aqui em relação ao da Hillary a gente tem também outras questões para tratar, porque está acontecendo uma saia justa, né? Assim como teve uma saia justa também semana passada, com o Ted Cruz, mas essa saia justa do Partido Republicano é maior. Mas resumindo, o discurso da Hillary foi voltado aos jovens, dizendo que ela vai criar oportunidades para todos, e principalmente, nesse caso dos jovens, em relação a terem sua própria casa, porque hoje um jovem tem que trabalhar 20 anos para conseguir comprar uma casa, em relação ao pai dele, que quando trabalhava na década de 60, como mecânico, conseguia comprar uma casa em 4 anos, enfim. Nós também tivemos, na quarta-feira, né, o discurso da Hillary foi ontem, quinta-feira, né, na madrugada de ontem no horário do Brasil. Na quarta-feira a gente teve um discurso do Obama pedindo apoio a Hillary Clinton. Teve uma frase boa do discurso da Hillary, que ela disse sobre o Donald Trump, que um homem que se ofende com um tweet não pode ter o controle do armamento nuclear americano. Pronto, só para constar. Para depois não dizerem que a gente deu mais tempo, mais atenção pro discurso de um pro discurso do outro. E só uma comparação, né, das duas convenções. A convenção dos republicanos foi anti-Hillary. A convenção dos democratas foi anti-Trump. Sim. Ou seja, novamente o antagonismo que vai decidir essa eleição. Quem você gosta menos, você vota no outro. É mais ou menos isso. E os dois vices, né? Você já citou o caso do Ted Cruz, mas o Bernie também ele foi super vaiado durante a convenção democrata, justamente por conta dos seus próprios apoiadores. O caso do Ted Cruz foi pelos apoiadores do Trump, já que ele não declarou apoio ao candidato do partido. Mas no caso do Bernie foi justamente porque ele declarou apoio a Hillary, até por conta de todo o escândalo que a gente vai citar mais adiante. Então, mas você definiu bem, vai ser uma eleição da rejeição. Como mais ou menos foi a eleição aqui no Brasil no ano passado, sim, né?
Retrasado. Retrasado. Eu consigo contar nos dedos as pessoas que falaram, vou votar na Dilma ou vou votar no Aécio porque eu quero ele no poder. É porque eu não quero o outro. Então, assim, de certo modo também tem isso. O Obama fez um discurso também, metendo pau no Trump. No caso, como o Obama, né, o futuro dele vai ser se aposentar, ter uma fundação, ficar dando palestra, ganhar uma grana, ele pode descer a marreta com mais firmeza do que a Hillary, né? A Hillary ainda tem que fazer um joguinho de cena. Então ele falou que o Trump oferece apenas slogans e medo, que o evento dos republicanos foi marcado por ressentimento, recriminação, raiva, ódio, e de que não apresentou soluções para problemas urgentes. E o Obama disse que é necessário reformas no sistema dos Estados Unidos. E aí quando as pessoas começaram a aplaudir as reformas, ele falou, "That's right, feel the burn." Justamente porque ele usou o discurso do Bernie Sanders, parte do discurso do Bernie Sanders. Teve também o discurso da Michelle Obama, que viralizou, todo mundo gostou. Lembrando, tá, pessoal, assim como a gente fez no do Trump, quem quiser ouvir os discursos tem na íntegra, na internet, tem legendado, inclusive, dependendo se souberem procurar. O da Hillary tem legendado, com certeza. Na Hillary, a Michelle fez um discurso com toda a oratória que ela tem. É impressionante. Esse casal, a oratória deles é impressionante. Não, então, o Obama tem uma baita oratória, mas se pá, ele é o segundo melhor da família, né? Porque a Michelle fez lá um discurso com muito carisma, digamos assim, e para declarar apoio a Hillary, disse que a Hillary ser eleita é muito importante, porque vai mostrar para as filhas dela que elas também podem ser presidente. Se bem que, eu acho que, sei lá, se eu tivesse que botar dinheiro, eu acho que a Michelle tinha mais chance de suceder o Obama do que a Hillary. Mas, né, enfim, agora, sobre o Bernie, né, que você comentou. E só ainda terminando essa leva dos discursos, eu acho que o discurso mais interessante da Convenção Democrata foi justamente de um independente, o Michael Bloomberg. Ah, sim, mas ele tá aqui no roteiro, seu apressado. É que eu achei que você já ia passar pro Scanner. Sossega. Desculpa. Não, calma, a gente tá na convenção ainda. Sobre o Bernie, né, nós tivemos os protestos pró-Bernie do lado de fora e do lado de dentro, como você disse, quando ele declarou apoio a Hillary, alguns dos seus apoiadores vaiaram ele, só que teve uma coisa muito interessante sobre o Bernie Sanders. Ele não só declarou apoio, ele passou os delegados dele, isso sem consultar eles previamente, para Hillary, para ser aclamada unanimemente pelo Partido Democrata. Nisso que dá pra falar de boca cheia. Eu vou denunciar para os nossos ouvintes que dá pra falar de boca cheia. Mas enfim, ele até o início da convenção, até o discurso dele, ele não retirou a candidatura dele. Normalmente fazem justamente antes, para acontecer isso que você falou. Ele quis fazer lá, para dar essa declaração mais expressa de apoio, digamos assim. Só que ao mesmo tempo também falar, olha, ainda estou no páreo, né? Também vou ter os meus delegados, eu quero saber quantos delegados eu vou ter. Então ele não retirou a candidatura dele, isso foi interessante. Ele falou que vai fazer tudo o que puder para apoiar, para que a Hillary seja a próxima presidente, que ela precisa se tornar a próxima presidente, porque com base em suas ideias, sua liderança, enfim. Quando o irmão dele, o Larry Sanders, declarou os votos dos democratas no exterior, disse que os pais deles, que eram imigrantes poloneses, estariam extremamente orgulhosos e felizes de ver o Bernie Sanders naquela noite. Ele se emocionou, inclusive, né? O Bernie Sanders, ele tem uma coisa meio mujica, né? Meio tipo velhinho simpático. Uma mistura de mujica com Plínio. Com maconha. No caso do Bernie Sanders é assumidamente, né? O Mujica só legalizou, ele nunca disse que usa. O Bernie Sanders já disse que fuma. Mas por conta da plataforma do Bernie Sanders, vai ter uma coisa que certamente os nossos ouvintes vão ficar bastante divididos também, que é o Partido Democrata lançou a sua plataforma eleitoral, que foi considerada a plataforma mais progressista da história do Partido Democrata, né, estabelecendo um salário mínimo de $15 por hora, que para os Estados Unidos é muita coisa, e nos Estados Unidos é debatida até a questão de existir um salário mínimo, né, já que os republicanos, os mais liberais, dizem que não deveria existir um salário mínimo, a abolição da pena de morte, que entra na questão dos direitos dos estados, muito, e que é outro assunto muito sensível na cultura norte-americana, do federalismo norte-americano, limites ao mercado financeiro e fim de detenção para famílias imigrantes irregulares.
Lembre-se, regular é diferente de legal. Então, assim, são temas que certamente vão causar... O público do Donald Trump já é totalmente oposto, né? Mas essa plataforma ela é bem ambiciosa no sentido de, como eu disse, acho que até os nossos ouvintes vai ter uma divisão bem legal, assim. Vai ter gente comentando dizendo que é totalmente contra e vai ter gente comentando dizendo que é totalmente a favor. E, voltando aqui, a Hillary teve 2 apoios curiosos na Convenção Democrata, como você já ia citar aquela hora. Um deles, do Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, que hoje é independente, porém ele é historicamente um republicano. O primeiro mandato dele como prefeito de Nova York, ele era republicano, o segundo já era independente. Sabe quando vocês precisam ver cotação do dólar para vocês comprarem muamba e vão lá na Bloomberg? Então, é esse Bloomberg. E ele deu uma alfinetada no Trump também, falando que ele não começou a empresa dele com um cheque de $1 milhão dado pelo pai. Não, teve várias indiretas sobre Não foi, eu falei alfinetada, foi bem direto. Mas acho que foi a Michelle que disse que a família dela chegou ao poder sem ter nenhum prédio com o nome deles na fachada, um negócio assim também. E o Doug Elmetz, que é um cara que eu não conhecia, ele é consultor político, ele foi porta-voz do governo Reagan. Não dá para ser mais republicano do que ser porta-voz do governo Reagan, tá? Caros ouvintes, a gente não tá inventando isso, não é uma questão aqui partidária nossa, né? Antes que faça alguma coisa, até porque eu votaria nulo se eu fosse americano. Porque a Hillary Clinton, no aspecto internacional, ela vai ser uma desgraça, mas a gente vai falar disso em outro programa. Quer dizer, eu acho que vai ser, porque ela cometeu muitos erros, né? Desgraça é um termo muito forte. Mas enfim, o ex-porta-voz do governo Reagan foi ao palco da Convenção Democrata para criticar o Donald Trump, dizendo que republicanos comprometidos com os Estados Unidos votam na Hillary Clinton. Olha o nível que chegou a bipolaridade. E, por outro lado, democratas históricos, entre eles a Susan Sarandon, declararam que não votarão na Hillary e muito provavelmente vão votar no Trump, justamente por isso que você comentou, por conta da política externa. Porque acreditam que as propostas do Trump são irreais, então elas não sairiam do papel, enquanto que os danos da Clinton são possíveis para a comunidade internacional já são bem demarcados. Sim, lembrando que aqui a gente está falando especificamente da atuação da Hillary Clinton como secretária de Estado, né? Que nos Estados Unidos é como se fosse o chanceler, o ministro de Relações Exteriores. Agora, o que pegou bastante na questão democrata foi o vazamento no Wikileaks de vários e-mails do Comitê Nacional Democrata, que é como se fosse o Partido Democrata, né? o diretório central do Partido Democrata, quase 20 mil e-mails que mostraram que a cúpula do partido ela agiu pró-Hillary e contra o Sanders. Que, não sei se nós ouvintes mais antigos talvez se lembrem, né? Há muito tempo atrás, inclusive quando a gente recebeu o Guga Chakra depois, quando a gente deu alguns palpites, o meu palpite para a eleição dos Estados Unidos era Hillary Clinton contra Jeb Bush. Era o meu também. Porque eram os dois que representavam o establishment dos partidos. E no caso do Partido Democrata, esses e-mails mostram que o establishment estava agindo mesmo a favor da Hillary Clinton. Lembrando que os democratas ainda têm aqueles super congressistas que não dependem do atrelamento ao voto popular. E aí, muitas pessoas simpáticas ao Bernie Sanders que nos ouvem falaram que a gente estava desconsiderando as chances do Bernie Sanders, e agora essas pessoas devem inclusive estar pé da vida, ou então devem estar puta da vida, porque mostra que o Partido Democrata, eu não vou dizer trapaceou, mas ele foi tendencioso, quando ele deveria ser uma figura neutra até a decisão popular. Né? E tanto que... E é o que muita gente está reclamando nas eleições municipais aqui de São Paulo. Mas... Enfim, aqui o balaio é outro. Mas, enfim, e aí tem figurões do Partido Democrata sugerindo bater na tecla da ligação do Sanders com a sua religiosidade. Enfim, e no final das contas, a presidente do Partido Democrata, a Debbie Wasserman Schultz, ela abriu mão de abrir a convenção, que cerimonialmente faz isso, e depois do evento ela renunciou ao cargo. E foi super vaiada. Foi super vaiada, e o Sanders tinha dito
que ela precisava renunciar. Falou, precisamos de um novo presidente que nos leve a uma direção diferente. Então, assim, o vazamento desses e-mails, primeiro, joga parte da credibilidade da eleição da Hillary pro lixo dentre os democratas. Se o eleitor do Bernie Sanders hoje que tiver pé da vida e não quiser votar na Hillary, ele tem todo o direito de fazer isso. Segundo, complica a situação interna ao próprio partido, a coesão de campanha, todas essas questões, e vai ser uma campanha acirrada. E terceiro, deu margem para uma série de teorias da conspiração, e aí a gente entra que foi notícia principalmente, foi de que o Obama deu indireta de que isso poderia ter a ver com a Rússia, porque o Trump e o Putin trocaram elogios públicos. E no dia 27, né, ou seja, um dia depois da confirmação desse vazamento, o Trump disse numa conferência de imprensa, literalmente, Rússia, se você estiver escutando, eu espero que vocês consigam achar os 30 mil e-mails que estão sumidos. Mas esses de quando a Hillary era secretária de Estado. Que ela usou um servidor privado, lembra? Aquela polêmica toda. Sim, mas ele ainda joga combustível na fogueira. Né? Você é o candidato à presidência dos Estados Unidos. Como assim você vai pedir pro seu principal principal antagonista que você ajude a bagunçar? Enfim. Entendeu? E aí ele falou, não tem nada a ver com a Rússia, é forçado, é ridículo. E o porta-voz do Kremlin disse que a Rússia não interferiu nunca e não interferirá nos assuntos internos em um processo eleitoral. Mas aí já tem essa teoria da conspiração de que o Trump teria recebido esse apoio da Rússia para bagunçar a situação dentro dos democratas e manchar a reputação da Hillary. E aí nós também tivemos nessa semana a primeira pesquisa eleitoral divulgada nos Estados Unidos após as convenções, que, considerando os candidatos independentes, o Trump, segundo a CNN, teria 44% da intenção de voto, a Hillary 39%, o Gary Johnson 9% e o Jill Stein 3%. E é curioso notar em relação aos independentes, porque eu acho que desde o Perot nunca teve uma margem tão grande. Sim, assim. E o Gary Johnson, que é o candidato libertário, se ele conseguir, se não me engano, mais 3%, se ele chegar a 12% de intenção de voto, ele tem o direito pela legislação de participar dos debates. E que é o que eles mais querem, porque no debate você consegue aparecer muito mais. Né? E quando a pesquisa da CNN botou apenas os dois principais candidatos, o Trump ganhou por 48% a 45%. Só que aí a CNN coloca que o levantamento tem uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais. Então, quando ela coloca só os dois candidatos, dá empate. Né? E também essa pesquisa é muito preliminar. Preliminar e é o voto absoluto, né? Sendo que a eleição americana é definida a eleição americana é doida. Lembrando que assim, quando muito se fala da questão do Al Gore e do George Bush em 2002... 2000, tá certo? 2000... não é uma questão de conspiração, é porque no número absoluto de votos, o Al Gore teria vencido. Se fosse no sistema eleitoral brasileiro, o Al Gore tinha vencido. É que a grande polêmica foi que... A recontagem da Flórida. Que foi um dos colégios eleitorais que decidiu a eleição porque é um dos swing states. Sim, mas o Al Gore, no número absoluto de votos, ele teve mais votos do que o Bush. Sim. Só que o Bush conseguiu mais colégio eleitoral, pela proporção doida lá que eles usam. Tem um vídeo lá no Xadrez Verbal que é interessante, fazendo alto jabá, em que eu imagino como se fosse a Câmara dos Deputados brasileira se usasse a proporção dos Estados Unidos, né? Porque no Brasil a gente tem um piso de 8 deputados e um teto de 70. E nos Estados Unidos o piso é 1 e não tem teto. Então, por exemplo, São Paulo hoje tem 70 deputados. Na proporção dos Estados Unidos teria 116. Roraima tem tem 8, na proporção dos Estados Unidos teria 1. Né? Então tem essa questão no federalismo dos Estados Unidos em relação à proporção legislativa, eles são mais absolutos. Cada representante da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos representa 700 mil habitantes, mais ou menos. Dá uma conta quase exata. Em muitos estados vale o voto distrital, né? Você vota para um deputado da sua região. Justamente para dar essa soma. Então, assim, cada congressista vai levar 700 mil pessoas. Então, junta um bloco
de comunidades rurais, por exemplo, que dá 700 mil pessoas e dali vai sair um. Aí numa cidade, sei lá, São Francisco, vai pelos bairros, Zona Norte dá 700 mil, então daqui sai um. E por aí vai. É uma perspectiva interessante, até porque o federalismo brasileiro, ele é bem capenga, né, um federalismo invertido quase, já que o município tem muitas poucas prerrogativas, tanto que não é à toa que agora em agosto e outubro a gente vai ter inclusive aquelas consultas populares convocadas por movimentos separatistas, enfim. Mas toca o barco. Vamos passar para o cheque. Cheque. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. A Alemanha está em guerra contra o Estado Islâmico, mas não contra o Islã, declarou Angela Merkel. Então, o nosso cheque aqui vai cobrir todos os últimos eventos dessa semana. A semana foi bem complicada. Peço desculpas aos nossos ouvintes, porque esse cheque vai parecer programa do Datena, num sentido bem pejorativo, mas não é de propósito. Eu juro que ao final a gente vai ter uma conclusão, a gente vai fechar tudo. Mas primeiro a gente vai para a parte mais factual. E eu só não peço imagens porque isso é um podcast, vocês não vão ver. O comandante Abilton não participa da nossa transmissão. Vamos lá. Primeiro, postura do governo alemão. Né? Na última semana nós tivemos vários ataques na Alemanha. A Merkel defendeu a política de amparo aos que fogem da guerra, colocou que medidas de segurança serão reforçadas, afirmou que o país está em guerra contra o Estado Islâmico. Essa foi a frase da Merkel, tá? Não é uma invenção nossa. Ela disse que isso é indiscutível, mas que não está em nenhuma guerra contra o Islã ou contra a religião das pessoas. Ela deu uma entrevista coletiva, ela estava inclusive de férias, ela suspendeu suas férias, né? Porque nessa época é o verão europeu, né? Então é quando eles costumam ter alguma folga. O Hollande também estava de férias, a gente já vai falar disso. E aí a Merkel colocou que aviões alemães participam da coalizão internacional contra o Daesh na Síria e no Iraque, e disse que os últimos atentados em Würzburg e Ansbach, não sei, a pronúncia vai estar errada, certamente vai ter um monte de gente corrigindo a gente. Esse foi o Fernando, o Alexander e todos os outros ouvintes. Mostram que o terrorismo chegou à Alemanha e que o objetivo dos terroristas é atacar as sociedades abertas e seus valores de liberdade e solidariedade. E que essas pessoas zombaram das pessoas que os acolheram. E que eles querem espalhar o ódio e o medo entre as culturas e entre as religiões, e cabe a ela e ao governo impedir, ficar contra isso, e que a Alemanha fará tudo o que for humanamente possível para garantir a segurança dos seus cidadãos. Ela colocou também, abro aspas, os terroristas querem que percamos de vista o que é importante, aniquilar nossa coesão e senso de comunidade, além de inibir o nosso estilo de vida, nossa abertura e nossa vontade de acolher quem precisa. Ou seja, ela colocou acolhimento em todas suas frases, mesmo nas mais fortes. E autoridades da segurança de alto escalão alemão, na última terça-feira, tiveram uma reunião e anunciaram que o corpo policial alemão será expandido e que a triagem de segurança nos centros, os procedimentos de segurança nos centros de triagem de refugiados serão intensificados. Agora, essas declarações, esses anúncios de medidas vêm por quê? Agora vamos fazer aqui um pequeno retrospecto. Na última sexta-feira, a gente chegou a comentar isso no programa, né? Só que não foi um dos temas principais porque não deu tempo. Nós tivemos um jovem chamado Ali David Somboli, não sei. Ele tem 18 anos, ele nasceu na Alemanha, descendente de iranianos, matou 9 pessoas e deixou 35 feridos em um shopping de Munique. O shopping, inclusive, se chamava Olímpia, ficava perto do Centro Olímpico, e o Daesh teria dito que era para ser considerado isso um aviso. E das 9 vítimas mortais, 7 eram adolescentes, 3 cidadãos kosovares e outros 3 tinham nacionalidade turca e outro grega.
Então, ou seja, você vê que eram pessoas ali, porque a região, os kosovares chegaram na Alemanha ainda na década de 1990, né, os turcos chegaram na Alemanha na década de 70, a gente já comentou isso em vários programas. E o chefe da polícia de Munique, o Hubertus Anda, declarou que há uma ligação evidente com o norueguês de extrema-direita, o Anders Behring Breivik, autor do massacre de 77 pessoas em 2011, que eu tinha falado na semana passada, que na sexta-feira tinha completado 5 anos. Nas palavras do comissário bávaro, encontramos elementos que mostram que ele se preocupava com questões ligadas ao ódio. Não foi descoberta qualquer relação com o jihadismo ou o Estado Islâmico. Exatamente, mesmo assim o Daesh comemorou isso tal, e aí entra numa questão que eu até tenho uma pequena divergência com o Ivan do Anticast, que ele disse que o Daesh não costuma reivindicar ataques na qual ele não teve participação. Na minha opinião, eles fazem isso de forma midiática, mesmo quando eles não têm nenhuma participação. Uma outra matéria disse que ele deixou um manifesto cujo conteúdo ainda está sendo analisado, não foi divulgado, e que suas motivações teriam sido psiquiátricas, bullying sofrido na infância. Ele comprou a arma do crime pela internet, ela veio da Eslováquia, e em busca no apartamento do Sombole, do assassino, a polícia descobriu que ele era obcecado por massacres e que ele planejava o ataque pelo menos há 1 ano. E tem uma questão muito importante no caso desse jovem, que é o seguinte: ele se matou depois de atirar nas pessoas. Terroristas normalmente não fazem isso, né? Você se mata no sentido de se explodir, de levar as pessoas junto, ou então você morre lutando. Você não costuma se matar para evitar ser capturado, para evitar ser preso, alguma coisa assim. Então essa questão Inclusive, porque eu não sei como funciona no islamismo, mas tem a mesma raiz do judaísmo. O judaísmo, os condena suicidas são condenados. O cristianismo também, né? Então, assim, acho que nenhuma religião abraâmica tolera o suicídio, eu acho. Então, esse foi o primeiro, esse foi de Munique, que foi na sexta-feira, quando a gente gravou o programa, e aí no fim de semana a gente teve as principais notícias de investigações e tudo mais. Aí, na terça-feira, no dia 26... não, desculpem. Primeiro, teve na segunda-feira, dia 25... Aí sim, esse pegou muito. Por quê? Um sírio chamado Mohamed Dalel, de 27 anos, que tinha pedido asilo na Alemanha. Ele se explodiu em Ansbach, no sul do país, inclusive é perto de onde o Alexander mora. Eu conversei com o Alexander e tal, né? Um abraço para ele, um abraço para a família dele. Ele pretendia se explodir dentro de um festival de música que estava reunindo mais ou menos 5.000 pessoas. Ele foi barrado na entrada, e aí ele se explodiu na entrada. E aí 15 pessoas ficaram feridas. Ninguém morreu, felizmente, além dele, e problema dele, se fudeu, mas deixou 15 pessoas feridas. Ele já teria tentado suicídio 2 vezes, estava internado em um hospital psiquiátrico. Só que a questão dele é o seguinte: ele é originalmente da cidade síria de Alepo. Ele teria chegado na Alemanha há 2 anos, porém ele já tinha sido emitida a sua deportação para a Bulgária, que foi por onde ele chegou, e chegou a pedir asilo. Ele pediu asilo na Bulgária, depois pediu asilo na Áustria, e depois foi como refugiado para a Alemanha. E pela política europeia, ele deveria ser retornado para o primeiro país que ele pediu. Então, assim, ele já deveria ter sido retirado da Alemanha. Então mostra que houve uma falha no processo de segurança alemão em relação aos refugiados ou requerentes de asilo. Aí a revista da Kib do Daesh comemorou, disse que essa operação abençoada será seguida por outras, e colocaram que ele tinha sim ligação com o Daesh, embora isso novamente possa ser ou não questionável. Porém o fato é, ele era sírio, refugiado, e se explodiu numa cidadezinha no sul da Alemanha. Então, assim, e mostrou uma falha no procedimento de segurança alemão, já que a ordem para ele ter sido deportado para a Bulgária já tinha sido expedida. Aí, na terça-feira, em Berlim,
um homem matou o médico dele e depois se matou. Só que, aparentemente, foi um crime, entre aspas, comum. Que nem teve aqui, infelizmente, um tempo atrás, acho que no Einstein. No Sírio-Libanês, aqui em São Paulo. Um cara atirou no médico dele, o médico dele sobreviveu e se matou em seguida. Porque o tratamento deixou alguma sequela e ele culpou o médico. Teve um caso no Santa Catarina também com um enfermeiro. Então assim, mas esse crime aparentemente foi um crime comum, só que quando você tem um cara no hospital que mata um médico e se mata depois, no dia, como terceiro evento violento em questão de 4 dias, também gerou uma paranoia na Alemanha que fez parte desses eventos. Aí, na quarta-feira, teve um refugiado sírio que, na cidade de Reutlingen, também no sul da Alemanha, um refugiado sírio de 21 anos, matou uma mulher e deixou 2 pessoas feridas a facão, usando um facão. Como o caso do trem na Alemanha. Do trem também. Não se sabe ainda a motivação. Ele era requerente de asilo, ele já tinha sido detido por outros delitos. Ou seja, novamente, segundo a nova política alemã, ele já deveria ter sido expulso da Alemanha, porque aquela política que foi anunciada alguns meses atrás, que a gente fez um programa que foi a pauta principal, colocando as normas para os refugiados na Alemanha, de aprenderem o idioma, de terem 6 meses para achar um emprego, e se envolverem num delito, serão expulsos. Então, pelas novas regras, ele também já deveria ter sido expulso. Ele aparentemente agiu sozinho, uma testemunha viu ele discutindo com a mulher antes de atacá-la, e não se sabe ainda o paradeiro dele, se ele foi capturado ou não, pelo menos até a hora que a gente gravou esse programa. Então esses foram os que aconteceram na Alemanha, nesse tempo. Ou seja, nesses últimos dias, nós tivemos, como consequência direta de atos terroristas, os 9 mortos do shopping de Munique, embora ainda seja debatido se foi por transtorno psiquiátrico, se foi bullying, se foi do Estado Islâmico ou não, embora, é bom lembrar, ele era descendente de iranianos. A maioria dos iranianos são xiitas. O Estado Islâmico é sunita ou wahhabita, a versão mais radical deles, e a gente vai falar mais dessa violência sectária mais pra frente, porque, embora isso possa parecer pouca coisa agora, não faria muito sentido um iraniano agir em nome do Daesh. Não faz. Lembrando que Daesh é o acrônimo em árabe justamente para Estado Islâmico. Aí na França, nós tivemos o caso que foi mais midiático e mais bárbaro, a palavra é essa, que 2 homens armados invadiram uma igreja em Saint-Étienne du Rouvray, a pronúncia deve estar uma porcaria, sequestraram um padre, 2 freiras e 2 fiéis, era na missa dominical. Os 2 sequestradores foram mortos pela polícia e eles mataram o padre Jacques Hamel, de 86 anos, que foi degolado pelos terroristas, e isso foi filmado, inclusive, não sei se está ou não na internet, e não serei eu que vou procurar isso. E isso é importante porque, primeiro, foi o primeiro ataque claramente terrorista em um alvo religioso na Europa Ocidental, pelo menos nos últimos 20 anos. Ou seja, foi uma missa dominical numa igreja católica, na qual o morto foi o sacerdote. Eles não mataram os fiéis, eles mataram o sacerdote, o padre. O Hollande, como eu disse, ele saiu das suas férias, foi até o local. O Hollande, a origem do Hollande é ali perto, inclusive. Os 2 terroristas teriam dito que pertenciam ao Daesh, teriam jurado lealdade. O Daesh novamente celebrou a questão, colocou que era um ato ligado a eles. O presidente francês disse que as forças de segurança agiram muito bem, agiram num prazo extremamente curto. A ameaça continua sendo elevada porque a França está perante uma organização que declarou uma guerra e o que esses terroristas querem é nos dividir. Agora entra uma questão muito, muito importante que a gente falou sobre os atentados de Nice. Primeiro, um dos criminosos era um jovem francês que nasceu no nordeste do país, o nome dele é Abdel Malik. Ele foi à Turquia no último mês para tentar entrar na Síria e ele já estava na lista de potenciais extremistas dos serviços de segurança franceses. Ele estava nessa lista desde o final de junho, nessa lista de vigilância, só que obviamente não adiantou muito. E o parceiro dele
o Kermish, de 19 anos, ele usava uma pulseira eletrônica de vigilância, ele estava esperando julgamento por participar de uma organização terrorista, ele estava solto sob fiança e, detalhe, ele foi denunciado às autoridades pelos próprios pais, que são franceses. Então, esse caso e o caso de Ansbach, eles têm uma coisa muito em comum, que é o seguinte: todos os três já eram vigiados, já estavam em listas, já tinham questões ou de julgamento, ou de deportação, ou em lista de vigilância de extremismo. Ou seja, o sistema implantado, teoricamente, estava funcionando, só que não mostrou uma brecha na segurança. Esse que acaba sendo o principal problema disso tudo. Do ponto de vista dos governos, especialmente. Óbvio que o legado para as pessoas, para o cidadão comum, é o clima de insegurança, o clima de paranoia, o clima de terror, justamente. Mas para os governos tem essa questão de tem um gap aqui, uma distância entre a prática e a teoria. Na teoria estava funcionando, mas na prática faltou alguma coisa. Uma notícia interessante também na França é que alguns dos principais meios de comunicação franceses, como o Le Monde, publicaram que não vão mais publicar fotografias de autores de atentados, entre aspas, para evitar eventuais efeitos de glorificação póstumas e não colocar vítimas e terroristas no mesmo nível. Uma coisa que é bastante compreensível, eu tendo a dizer que eu concordo, só não digo que a gente tem essa preocupação, porque aqui a gente não expõe fotos. Agora, vamos continuar, agora a gente sai da Europa. E aí vai entrar uma coisa muito importante que eu vou bater de novo naquela tecla do jovem iraniano. No Afeganistão, no sábado, nós tivemos uma manifestação em Cabul, capital do Afeganistão, que deixou pelo menos 80 mortos e 230 feridos. O ataque foi reivindicado pelo Daesh, que 2 homens se explodiram em meio a um protesto da minoria Hazara, que é uma minoria afegã xiita, que estava protestando, cerca de 10% da população afegã é xiita. Eles estavam protestando por quê? Porque uma linha de energia vai ligar o Afeganistão ao Paquistão, Turcomenistão, Uzbequistão e Tajiquistão. Né? Todos estão ali da Ásia Central, e essa linha de energia passar pelo meio do país, justamente na região da comunidade Hazara. E aí o governo disse que vão mudar a rota dessa linha de energia, e aí os azares estão protestando por considerarem que isso vai prejudicar o desenvolvimento da região deles, que sofre com falta de energia e tudo mais. Então nós tivemos 80 mortos em Cabul, xiitas. E uma matéria da BBC, bem soco no estômago, mas para quem quiser ler, fala da questão da violência contra as crianças no Afeganistão. Nos últimos 6 meses nós tivemos 338 crianças mortas no Afeganistão, porque escolas costumam ser alvos e tudo mais. Na Síria, nós tivemos um caminhão-bomba, também reivindicado pelo Daesh, na cidade, no nordeste do país, que deixou quase 50 mortos e 170 feridos. Essa explosão ocorreu perto de uma área controlada por forças de segurança curdas e numa cidade justamente xiita. E esse ataque teria sido uma represália aos ataques contra a cidade de Manbij, que é a cidade que é um reduto do Daesh, que a gente até noticiou semana passada também. Continuando, em Bagdá, no domingo, dia 24, a gente teve pelo menos 14 mortos e 30 pessoas feridas no ataque num bairro xiita de Bagdá, reivindicado pelo Daesh. Lembrando que o Daesh está tomando uma surra do exército iraquiano, apoiado por tropas especiais de aviação dos Estados Unidos. Então, vocês percebam que nesses últimos dias, os maiores atentados e as maiores mortes foram não em relação à suposta... o suposto não, porque é uma teoria válida, mas enfim, ao chamado choque de civilizações do Samuel Huntington. A maior parte das vítimas foi da violência sectária entre xiitas e sunitas, especialmente o Daesh sendo uma organização sunita wahhabita radical. Então é muito improvável, no caso de Munique, que um xiita, um iraniano xiita, tenha agido em nome do Daesh. Porque vamos repetir aqui, estamos falando no total de mais de 100 pessoas mortas na última semana, xiitas nas mãos do Daesh. Por isso, quando a gente fala que as maiores vítimas do Daesh são também os árabes muçulmanos, não é ser politicamente correto. No caso aqui é até uma questão matemática, né?
Agora, continuando, para a gente chegar na próxima conclusão, né? Essa é a primeira que eu queria chegar, colocar esse elemento na cabeça dos nossos ouvintes, que obviamente podem pensar diferente, mas essa questão da violência sectária é muito forte. Na Somália, nós tivemos 13 pessoas, incluindo 7 guardas das Nações Unidas, mortos em Mogadishu, na explosão de um carro-bomba em um checkpoint da ONU, que foi reivindicado pelo Al-Shabaab, que é o braço da Al-Qaeda na Somália, a gente já comentou deles anteriormente, e curiosamente, né, o Al-Shabaab eles comunicam, eles passam as suas mensagens por uma rádio própria chamada Andaluz, né? Andaluz, que era o nome da Península Ibérica dominada pelos muçulmanos até a chamada Reconquista espanhola. Que dá o nome da Andalucia. Que é bem no sul, que tem muita influência da cultura árabe e da cultura muçulmana. Né? Inclusive, uma das mesquitas mais bonitas do mundo é a mesquita de Granada, bem no sul. E a outra, né, que, assim, a manchete, eu vou ter que ler a manchete aqui porque ela chega a ser curiosa, né? Al-Nusra anuncia separação amigável da Al-Qaeda e troca de nome. Né? Ou seja, rolou aí um processo, né, de merging e um rebranding da Al-Nusra. Agora, falando sério... Sabe uma pauta que faz falta? Entrevistar os porta-vozes das organizações terroristas, porque esses caras têm muito trabalho, viu? É impressionante, porque o auto-intitulado Estado Islâmico está reivindicando todos os ataques que estão acontecendo. Então, imagina o porta-voz do... não, pra quem tá fazendo jornalismo aí, que é um estágio. Mas, agora falando sério, o Henrique Zimmermann, né, o jornalista português, que especialista em cobrir o Oriente Médio e já costuma às vezes aparecer na Globo News, inclusive, e é um cara conceituadíssimo no mundo inteiro, já entrevistou o Assad várias vezes. Ele disse que ele recebeu uma vez um contato da assessoria do porta-vozes do Daesh, oferecendo uma entrevista lá com o autodeclarado califa e pedindo $500 mil pela entrevista. E aí ele disse que não, porque ele sabia que esse dinheiro seria usado para financiar a morte de alguém e tal. E ele disse que isso não é incomum, né? Mas, enfim. Então aqui no caso da Al-Nusra, apenas relembrando aqui para os nossos ouvintes, a Al-Nusra era, né, o braço da Al-Qaeda na Síria. E por conta disso, por conta de ser um braço de uma instituição, de uma organização, melhor dizendo, que é internacionalmente reconhecida como terrorista, havia o pretexto, digamos assim, dos Estados Unidos e da Rússia para atacar a Al-Nusra, sendo que isso não considerava como quebrar o cessar-fogo. A gente chegou a comentar isso daqui quando a gente noticiou o cessar-fogo. Desculpa ficar recapitulando muito programas antigos para os nossos novos ouvintes, mas é que às vezes fica mais fácil para lembrar. A Al-Nusra declarou então que agora ela se separa, ela passa a se chamar Frente da Conquista do Levante, não terá nenhuma relação com outros grupos. O próprio líder da Al-Qaeda deu suas bênçãos, digamos assim, para a nova missão da Al-Nusra. Fontes dos Estados Unidos noticiaram que isso não significa nada, porque do ponto de vista ideológico elas vão continuar sendo a mesma coisa. Só que passa a acontecer uma coisa interessante agora, que é o seguinte: nós temos hoje o ressurgimento, por assim dizer, do Talibã no Afeganistão. Nós temos uma nova facção da Al-Qaeda dentre diversos grupos na Síria. Nós temos um ressurgimento do Al-Shabaab na Somália. Um ressurgimento não, mas agora passando a ganhar muito mais força do que ele tinha, em contraste com o declínio do Boko Haram, especialmente no Camarões e na Nigéria. Nós temos a guerra civil na Líbia, que permanece uma zona, basicamente. E, principalmente, nós temos o Daesh perdendo muito território dentro do Iraque. O Daesh tomou uma surra em Fallujah e ninguém fala disso. Por que ninguém fala dessa surra do Daesh em Fallujah? Porque agora a gente, com o Bin Laden e a Al-Qaeda, no início do século XX, a gente passou a ter a ideia de que esse terror do extremismo islâmico, ele tinha um comando central. Agora a gente passa a ver que ele está muito fragmentado,
que ele tem disputas entre si. A Al-Qaeda não reconhece o Daesh, o Talibã e o Daesh são rivais dentro do Afeganistão, se atacam. E o Daesh, com essa perda de territórios, ele tem passado cada vez mais a ser uma questão midiática, de conquistar mais atenção do que de fato... Porque antes a proposta, e quando a gente recebeu o Alexandre aqui, fica a dica para os nossos ouvintes ouvirem a entrevista com o Alexandre, que estuda o Daesh no seu doutorado, o Daesh inicialmente era para fundar, como o próprio nome diz, um Estado. Né? Ele vacinava as crianças, cobrava impostos, queria construir estradas. Hoje isso é virtualmente impossível, porque o território que o Daesh controla é muito pequeno, as verbas que o Daesh controla hoje são menores do que na época. O Daesh teve uma época que controlava milhões de dólares, controlava petrolíferas, lavava petróleo no mercado internacional, com muito provavelmente participação direta ou indireta da Turquia, da Arábia Saudita e do próprio regime Assad. E hoje o Daesh está tomando uma série de porradas no campo militar, então ele tem que se voltar para essa questão midiática, de chamar atenção pelo atentado em Ansbach, pelo atentado que degolou o padre, que coisas mais pontuais, em comparação a construir um Estado, porém de muito mais repercussão de mídia. E principalmente, agora esses grupos parece que vão disputar entre si a atenção da mídia. Quem vai ser o novo capeta pro Ocidente? Quem vai ser o novo grupo a ser considerado o inimigo número 1 dos Estados Unidos. Então mostra, primeiro, uma busca, especialmente pelo Daesh, de ser um ator global, deixando de lado a ideia de controlar territórios, embora o Al-Shabaab ainda busque controlar a Somália, o Talibã ainda busque controlar o Afeganistão, e também desses grupos agora brigando entre si. E por que eles estão brigando entre si? Por conta da mas da briga bipolar dentro do Oriente Médio, entre as duas potências regionais, entre Irã e Arábia Saudita, e por conta da violência sectária. E aí faz com que as maiores vítimas desse conflito sejam os árabes deslocados, sejam as minorias cristãs que foram dizimadas na Síria, as outras minorias que foram dizimadas na Síria, como os Yazidis e os Bahá'í. Então, são dois processos diferentes, mas paralelos. O Daesh buscando ser um ator global midiático, como foi a Al-Qaeda no início do século XX. A Al-Qaeda ela não controlava territórios. Ela era uma organização que ameaçava ataques terroristas, fazia ataques terroristas. Ela não controlava territórios diretamente. Se escondia em caverna. Se escondia em caverna, como você disse. E, em compensação, agora nós temos vários grupos que vão tentar fazer o que o Talibã fazia no Afeganistão, que é controlar um Estado. Mas hoje grupos menores. O Daesh hoje, como tentativa de controlar um Estado, ele tem muito menos estrutura do que já teve. Mas, em compensação, sua estrutura midiática... Estamos falando, o Estado Islâmico tem revista, eles imprimem revista e distribuem. Os caras, eles têm os grupos no Telegram com instruções caso você queira ser um mártir em nome deles. Tem os canais de vídeo, canais de divulgação, tem hackers e tudo mais. Então, assim, o Daesh está buscando um caminho, ao meu ver, né, por conta dessas derrotas militares, e já estão começando a organizar o ataque a Mossul, que é o último bastião do Daesh no Oriente Médio, a última grande cidade controlada por eles. Que o Mossul, que fica bem no noroeste do Iraque. Mas as tropas iraquianas, americanas e com participação dos curdos já estão preparando sua ofensiva final. A partir do momento que eles perderem Mossul, eles perdem a chance de serem, entre aspas, um Estado. Então são dois processos diferentes, mas paralelos, que estão começando a ocorrer. E fica aí, obviamente, o lamento por todos os mortos nessa última semana, que foram muitos, seja na Alemanha, seja na França, seja no Afeganistão, na Síria. Porém, a questão agora, em relação à Europa, principalmente, essa questão muito midiática, né, do Daesh. Hoje, como organização, ele é uma ameaça muito menor do que já foi. Hoje, tanto que, por exemplo, em Israel, só para fechar, quando eu tive uma palestra com um dos diretores de Oriente Médio do Ministério de Relações Exteriores de Israel, um dos membros do grupo de brasileiros fez uma pergunta sobre o Daesh, e ele falou que o Daesh hoje para Israel, a quarta, quinta ameaça. Né? A principal ameaça para Israel, o principal adversário de Israel hoje é o Hezbollah.
O Daesh hoje, do ponto de vista... Porque o Hezbollah tem tudo isso que a gente está falando. Tem território, tem financiamento, tem armamento. O Daesh hoje quase não tem mais financiamento e território. Mas enfim, então, colocando aí essas reflexões na cabeça dos nossos ouvintes, da violência sectária, dos grupos se esfacelando e outros se consolidando, da questão midiática do terrorismo, e toca o barco. Vamos passar para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Rei da Espanha pede que Mariano Rajoy tente novamente formar governo. Só antes de passar para você, Felipe, teve uma pérola do Rajoy que eu não poderia deixar passar batido. Na despedida, a delegação espanhola que vem para o Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos, o Rajoy declarou que Espanha está llena de espanhóis. Eu não entendi nada. Espanha está cheia de espanhóis. Ah, tá. Que bom, né? Que bom. Agora, curti sua pronúncia do nome do Mariano. Como que é? Mariano Rajoy. Ó, coisa linda. Enfim, né, como nossos ouvintes já devem estar cansados de saber, a Espanha está vivendo um impasse já tem 6 meses, e o rei da Espanha, o Felipe VI de Bourbon, autorizou novamente o Mariano, eu falo Rajoy, eu sou Aldo Rebelo, brincadeiras, presidente interino, né, e líder do PP, o Partido Popular, que é o partido centro-direita, a tentar formar a sua coalizão. O PP tem 137 assentos, o PSOE, que é o do centro-esquerda, tem 85, a Podemos de esquerda tem 71 e os Cidadanos tem 32. A questão é que nenhum quer se coligar com o outro. É impressionante. Então, assim, o PP já até convidou o PSOE, que é o seu rival histórico, e não conseguiu formar o governo, então a gente vai viver mais um dilema, mais um impasse na Espanha, que está num governo interino, está num ritmo parecido com o do Brasil, né, por exemplo. Então... Ainda no dia 28, Pepeca toma posse no Peru e pede ajuda ao Congresso para fazer reformas. Inclusive, o Twitter oficial do Pepeca presidente será @pepecaamigo. Já estou seguindo. Então, enfim, né, a internet brasileira não consegue lidar com o Pepeca. Né? Mas ele tomou posse na quinta-feira, dia 28 de julho, que é justamente o dia da independência do Peru. Lá eles têm essa questão simbólica. Porém, uma coisa que a gente comentou quando ele foi eleito, e a gente vai lembrar para os nossos ouvintes, ele tem minoria no Congresso. O Congresso, a maioria é fujimorista. Sim. Ele colocou que suas prioridades serão segurança, a luta contra a corrupção, e ele quer reformas que permitam reaquecer a economia e não consigo fazer isso sozinho. Né? A cerimônia teve presença de 6 chefes de Estado sul-americanos, o Macri da Argentina, a Bachelet do Chile, o Juan Manuel Santos da Colômbia, o Peña Neto do México, o Rafael Correa do Equador e o Horácio Cartes do Paraguai. E o Brasil foi representado pelo Serra. E o rei emérito também estava lá, ele adora dar um rolê pela América Latina. Quem? O rei emérito da Espanha. Enfim. Então, assim, e o Peru é uma economia que tem crescendo, né? O Peru tem crescido. Enfim, desculpem, né? Mas, então, colocando aí que ele tem minoria no Congresso e as presenças de chefes estrangeiros que estiveram lá, e o Brasil representado pelo José Serra, e sigam o Pepeca Amigo. E o Peña Neto também esteve de visita em Buenos Aires depois da posse. Essa é uma coisa interessante pra gente ficar de olho. Foi hoje. Ainda de ontem, Síria e Rússia prometem anistia a rebeldes que se renderem em Alepo. Essa anistia é em algum lugar da Sibéria, assim, só para saber. As forças sírias cercam Alepo, que está sob comando da chamada oposição moderada, o exército da Síria Livre. As forças sírias temem até, inclusive, fazer um assalto, digamos assim, um ataque direto
a cidade, com a possibilidade de muitas mortes civis e tudo mais. E o governo do Bashar al-Assad já ofereceu, isso ele fez naquele programa que a gente colocou que ele era o grande vencedor da guerra, porque a partir do momento que o cara se dá o luxo de aparecer na rede estatal, no púlpito, falando, olha, quem se rendeu eu vou dar anistia, porque ele já se considera o vencedor, ele já considera que o poder dele não está ameaçado. E isso foi reafirmado agora nessa situação. Cerca de 300 mil pessoas estão cercadas na cidade, todas as estradas foram bloqueadas, e o ministro de defesa russo, o Sergei Shoigu, disse que as forças russas também vão atender esse desejo do Bashar al-Assad, e quem depor suas armas será anistiado e será tratado dignamente, porém os rebeldes, com alguma razão, né, encararam essa oferta com um pouco de ceticismo, já que, como você disse, né, a anistia pode ser na Sibéria. Breaking news, ou como diriam em Portugal, notícias quebradas. Língua portuguesa será integrada como idioma estrangeiro a currículo escolar da França. Tem muito português que mora na França, né? Tem uma grande comunidade portuguesa que mora na França. Mais de 1 milhão. Sim, E muitos vindos dos tempos do salazarismo. Então, e por conta e aí nós tivemos um encontro entre os ministros da Educação de Portugal, o Tiago Brandão Rodrigues, e da França, Najat Vallaud-Belkacem, que na segunda-feira... não, calma, isso será estabelecido a partir de agora, mas o comunicado, eles se encontraram na segunda-feira, o comunicado final saiu hoje, de que a partir do próximo ano letivo, o português vai ser integrado ao sistema educacional francês como língua estrangeira, opcional aos alunos, com o objetivo de reforçar a relação bilateral entre as nações, ou seja, as crianças vão poder sair da escola já tendo noções de português, as crianças francesas, ou muito provavelmente filhos de portugueses que moram na França e precisam aprender o francês, mas vão aprender também a língua dos pais na escola. Isso pode indiretamente também beneficiar o Brasil, né? E comunidade brasileiros. Então esse é o principal motivo até da gente ter colocado essa notícia aqui. E pode, eventualmente você que pretenda morar na França, alguma coisa assim, ou pessoas que moram na França, enfim, pode beneficiar também o Brasil. E é sempre bom a língua portuguesa ser mais reconhecida, já que a língua portuguesa é a língua mais falada do mundo que não é idioma oficial da ONU. Né? Então, estamos aí no aguardo. Estamos chegando, viu, ONU? Não temos menino Neymar? Então, tem um quase menino Neymar. Uma interrogação. Porque esse assunto vai ser pauta para a nossa semana que vem. Mas, assim, muitas notícias falaram que o ex-presidente Lula indicia Sérgio Moro na ONU. Né? As manchetes dizem isso. A gente vai falar disso mais aprofundado na semana que vem, se tudo der certo, com a presença da nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos, nossa especialista em direito internacional. Porém, uma coisa que é importante deixar claro, a ação do Lula na Comissão de Direitos Humanos da ONU não é contra o Sérgio Moro, é contra o Estado brasileiro, colocando que o Sérgio Moro está impossibilitado de julgá-lo. Mas o réu não é o Sérgio Moro, pessoa física. Esse esclarecimento foi inclusive feito pela própria Ana Luísa, né? Quando eu fui tirar algumas dúvidas com ela sempre muito paciente me atendeu. Então apenas colocando aí que se algum veículo de imprensa disse que o acusado pelo Lula é o Sérgio Moro, a pessoa Sérgio Moro, tá errado. É o Estado brasileiro, o judiciário brasileiro, na figura de que o Sérgio Moro não poderia ser, tem que ser outro juiz. É mais ou menos isso. Mas como não chega a ser, né, um menino Neymar, e a gente não falou desse assunto ainda nesse programa, a gente vai falar dele essa é a pauta que eu coloquei que a gente já tem para semana que vem. Então tá aí, deixa um pouquinho de lado. Bem, vamos passar para os peões da semana. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. A finger fired the trigger to his name. Felipe, o peão isolado da semana tá saltitando pelo Rio de Janeiro, né? Os peões são esportivos essa semana, né? O peão isolado vai para o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que criou um incidente diplomático quase com a Austrália, né, quando os australianos reclamaram da Vila Olímpica, ele falou que pode colocar um canguru ali para eles se sentirem mais à vontade.
Aí o que acontece? Pode parecer pegação no pé nossa e sempre ter esse risco porque é política interna, mas assim, se fosse um australiano dizendo que ia colocar um macaco na Vila Olímpica pros brasileiros, tava todo mundo puto da vida. Né? Mas como o canguru é bonitinho, né? Como ele saltita, leva o bebezinho na bolsa e tudo mais, aí passou meio leve. Mas assim, foi bem tosco, né, o comentário. A palavra é essa, é tosco. O cara é presidente, o cara é prefeito da cidade que tá recebendo Jogos Olímpicos, cara, sabe? Pareceu ele quando naquele áudio lá vazado que ele falava mal de todo... Não, de Maricá, de Araruama. Quando ele perdeu a chance de ser governador do Rio, basicamente. Entendeu? Ele tem que se tocar, né? E o peão promovido? O peão promovido vai para o campeão da Eurocopa, Cristiano Ronaldo, que passou a ser o nome do aeroporto da Ilha de Madeira, antigo aeroporto de Funchal. Então, para ficar peões esportivos, né, ele recebeu essa homenagem de seu território. Lembrando que tem um movimento autonomista na Ilha da Madeira, que demanda mais autonomia para a Ilha da Madeira, para o arquipélago. Porém, então tá aí, o peão promovido vai para o Cristiano Ronaldo, que, eu não vou fazer nenhum comentário. Eu não sei como ele anda com o fisco. Vamos passar para as dicas culturais. The Almighty. DJ One. Sétimo selo. Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes? Então, a minha dica é porque essa semana tivemos uma notícia muito triste, meu caro Matias. O último fabricante de videocassete do mundo vai encerrar suas operações no Japão. O quê? JVC? Não, era um fabricante que fabricava os aparelhos que eram vendidos sob outras marcas. Mas deve ter fabricado JVC. Eles fabricaram muito para Gradiente aqui no Brasil. Eu tenho 2 videocassetes em casa. Mas estão desconectados. Tem um videocassete que funciona. Os meus estão desconectados. Mas enfim, porque um fornecedor de peça vai parar de fazer lá a peça que eles precisavam, então eles vão parar. Mas eles vendiam 150 mil videocassetes por ano. Assim, obviamente, no mercado global é pouco, mas se você pensar ainda é muita coisa, né? Então a minha dica cultural, documentário em inglês, Rewind This, Rebobine Isso, que é um documentário que fala sobre o impacto do VHS na cultura pop e na mídia, porque pela primeira vez você tinha como reproduzir, como gravar conteúdo e partilhar entre as pessoas, né? Aquela coisa que eu e você somos da última geração que teve isso, né? De, tô viajando tal, vou gravar esse filme aqui, aí você quer ver um tal filme, eu tenho ele gravado, ou então gravar jogos, né? Eu conheço um cara que tem, assim, todos os jogos do Palmeiras de Libertadores 99 gravados no VHS. Né? Então, no assim, mesmo VHS? Não é no mesmo. Mas, então, assim... Isso dava um rolo nas famílias, né? Tipo, gravava por cima. Meu irmão. Então, assim... O meu irmão, ele era viciado no Willow, na Terra da Magia. E minha mãe gravou na tela quente, porque ele tinha que dormir cedo. Mas ela gravou só a partir da parte 2. Então, meu irmão nunca viu a parte 1. Ele não sabia como o filme começava. Então, assim, Então, é um documentário que fala desse impacto do VHS na cultura pop. Foi pela primeira vez o conteúdo audiovisual pôde ser facilmente partilhado e gravado por pessoas comuns, por assim dizer. Então fica aí minha dica, esse documentário. E só lembrando pro pessoal que gosta daquela teoria lá do Pink Floyd, do The Wall... Não, é o Dark Side of the Moon e o Mágico de Oz. Só lembrando que nessa época o videocassete não existia ainda. Que você tem que, na terceira rugida do leão, você dá play. Mas assim, eu ainda acho que não tem muita coisa a ver, mas o que me abisma nessa história... Mas quem tiver com preguiça, tem sincronizado no YouTube. Que é... A música Money, ela começa quando o filme fica colorido. Então, assim, o filme fica colorido na primeira batida da caixa registradora. Isso é bizarro. Mas, enfim. Mas tem várias outras coincidências.
Eu tenho uma dica original, mas vou até pegar embalo um pouco na tua dica também para passar um filme para os nossos ouvintes, que é o Be Kind Rewind, até o título é parecido, filme do Michel Gondry. Rebobine, por favor. Com atuações do Jack Black e do Mos Def, mas que hoje ele é conhecido como Yasiin Bey, e o Danny Glover, filmaço. Mas a minha dica original é Paradise Now, um filme palestino de 2005, que mostra dois amigos de infância que acabaram de ser recrutados para um ataque suicida em Tel Aviv. É um filme muito interessante que mostra como seriam as últimas horas de vida de um jihadista. Muito bacana esse filme. E também vou agradecer publicamente o Alexandre Vidal Porto, que foi nosso convidado há algumas semanas, né? Já tem uns meses, né? Semanas, você inclui meses. Mas no começo do ano, que me enviou uma cópia de Matias na Cidade, o seu primeiro romance. Agradeço ele aqui publicamente. Porque quando ele trouxe o último livro dele, o Sérgio Y, para mim. E porque como eu tinha feito convite, né, ele foi muito gentil, muito atencioso em trazer. Um abraço para ele, não sei se ele está nos ouvindo, já que ele está novamente em tour divulgando sua obra. Felizmente está fazendo muito sucesso pelo exterior. E aí ele falou, mas poxa, não trouxe e tal, não sabia, tudo mais. Seu nome é Matias? Tem um livro e tal, e aí, então tá aí. E o livro chegou semana passada, então agradeço ao Alexandre com um certo atraso. Felipe, considerações finais? Novamente, mandar um abraço para todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos prestigia. Esperamos que o servidor não dê problema dessa vez, e não vai dar problema. Ojalá. Comentários, sugestões, críticas, dúvidas, fique à vontade para mandar seu e-mail. Agradecer e, como sempre, né, divulguem o Xadrez Verbal, divulguem o podcast. Estou entrando aí, atualizando os e-mails. E outro assunto interessante para a semana que vem é que hoje o Papa Francisco está na Polônia, né, que é o maior país católico da Europa, fora da Europa Oriental, por assim dizer, né? Inclusive hoje ele visitou Auschwitz, só que tem umas... Tomou um tombo também? Sério isso? Não vi. Mas ele vai ter... por conta da Jornada Mundial da Juventude também, essa visita. Mas tem uma situação política na Polônia muito complicada e que ele talvez sirva de mediador, digamos assim. Mas inclusive ele declarou apoio aos refugiados, justamente lembrando que a Polônia é um dos países que está se organizando contra os refugiados, exatamente. Dos refugiados. Então esse é outro tema que provavelmente estará aqui semana que vem, então fica a dica para dar uma olhada aí no fim de semana nessas notícias do Papa na Polônia. Papa na Polônia ficou bom, hein? Papa na Polônia. Bem, para encerrar o programa, o Felipe sempre enche meu saco aqui, fala que eu gosto de flauta andina. Gosto mesmo, gosto do folclore latino-americano. Mas quem selecionou a ocasião fui eu. Foi você. Já que essa semana completou-se 105 anos da descoberta do homem branco de Machu Picchu, por assim dizer, já que a cidade tem séculos de história. Então eu escolhi um tema justamente da época desse descobrimento, que é a música El Condor Passa, composta pelo peruano Daniel Alomia Robles, mas baseada também no folclore andino. É um clássico da música sul-americana, inclusive ganhou uma versão do Simon & Garfunkel, que toca inclusive no filme A Primeira Noite de um Homem, protagonizado pelo Dustin Hoffman, e a gente vai ouvir a versão do Los Incas de 1963, quando a música completou 50 anos. Nos vemos na semana que vem. Espero que o Rio de Janeiro esteja de pé ainda.